Joia, então semana passada nós fizemos, né, meninas, o exercício das crenças. Alguém ficou com alguma dúvida sobre as suas crenças que ainda queira tirar antes da gente fazer a correção do exercício da essência do eu? Alguém ficou com alguma crença que diz, prof, isso aqui ainda não consegui vencer, ficou confuso, não sei como passar para a próxima fase? Ninguém? Tudo certo. Joia. Sobre o exercício da essência do eu. Quem fez e quem é que quer ser a primeira a dividir o que fez? As perguntas, principalmente, gurias, ó, o que que vocês têm que levar em consideração, tá? Essas perguntas aqui. Eu quero saber quem é que conseguiu responder essas perguntas. Ou se não respondeu todas as perguntas, pelo menos os três aspectos da essência do eu. Quem é que vai vir falar primeiro com a Pro? Lê. Joia. E aí, minha linda, vamos lá. Que você quer que eu fale as respostas primeiro ou Os três fale. aspectos que tu elencou para trabalhar em cima de ti, os três principais aspectos e depois as tuas respostas para aquelas perguntas. Tá. Eu coloquei assim, a crença, né, prof? Coloquei Tá, assim que eu desejo expressar minha verdade, mas às vezes sinto medo do julgamento. tá. Uhum. Daí, daí você quer que eu responda a cada uma as respostas? Qual Pode é o falar. aspecto essencial que eu quero resgatar? É minha comunicação e minha verdade, porque eu acredito que perdi ou deixei de lado, porque não me coloquei em primeiro lugar, né, por querer agradar as pessoas e ter medo do julgamento das pessoas. Uhum. E o terceiro é como seria a minha vida se eu, se eu vivesse plenamente nesse aspecto. Eu coloquei assim, eu me sentiria plena e estaria no fluxo da vida, acessando a prosperidade e a leveza de ser eu mesma. E daí que ação concreta eu posso tomar esta semana para começar a resgatar esse aspecto. Aí eu coloquei reservar uma hora para fazer os posts que eu estou fazendo no, no Instagram e mandar assim mensagem para minhas amigas também, começar a fazer pequenos posts. E os recursos ou pessoas nas coisas práticas, né, no processo que eu poderia fazer, é fazer isso, gravar pequenos vídeos. Eu já estou pegando, sabe? Já elenquei assim que eu vou começar falando sobre espiritualidade, depois aura, aí depois eu vou entrar tipo no baralho cigano, nas coisas que eu quero, nas jogadas, sabe? E vou fazer. Então eu já fiz assim uma linha de pensamento e essa semana já chegaram duas pessoas para fazer mandala. E tô fazendo assim, é só que assim, não comecei a postar ainda 100%, mas assim, já mudou minha energia, sabe? Não tô mais com aquele medo, tô feliz, assim, fazendo, mas tô esperando no começo do mês que o Theo vai entrar na creche, aí eu vou ter esse tempinho de manhã para fazer os posts. Então já tá tudo agendado, tô fazendo ação, isso. Tá. Então nós vamos fazer um exercício, tá? Eu vou tirar a minha cara daqui e agora tu vai falar para as tuas colegas sobre o teu trabalho. Eu quero que tu explique, que tu nos dê uma aula sobre o teu trabalho. Topa? É, mas sobre o baralho, prof, ou sobre. Qual é a tua verdade, Lê? Vou tentar.
Posso começar? Claro. É, Então, meninas, é, eu tô começando agora a postar no Instagram sobre meu trabalho, para vocês conhecerem. E, assim, para explicar para vocês, eu vou começar assim pela espiritualidade, né? Então, é o que a gente busca, né, através da nossa verdade e para a gente resolver as áreas da nossa vida e ver o que a gente realmente veio fazer, tá? E, e aí, através do baralho cigano, que é a ferramenta que eu uso agora no momento, a gente consegue acessar a, a aura da pessoa, da atendida, e consegue colher essas informações sobre vários campos da vida, sobre a saúde, o trabalho, a parte financeira, a parte amorosa, e aí a gente vai conversar sobre isso com entendimento sobre o autoconhecimento e trazer a melhor forma de resolução para encaminhar a vida de vocês. Então, o baralho vai trazer, é uma ferramenta que vai trazer o que você está vibrando no momento. E a partir daí, desse start, na hora que você vê a situação, em que situação você está, você tem um livre-arbítrio de poder melhorar, de escolher qual caminho você quer ir. Por isso que é uma ferramenta assim, ótima, que eu adoro, porque além de mostrar exatamente aonde você está, te coloca assim, coloca você na frente dirigindo a sua vida. Você escolhe pelo seu livre-arbítrio aonde você quer ir, a partir do momento que você sabe onde você está. Então, por aí. Terminou? Sim. Ótimo. Como é que tu te sentiu, Lê? Me senti bem, prof, mas ainda tá assim. Eu acho que tem que dar uma melhorada, lógico, né? Mas pela primeira vez. Tá. Por que a prof quis pedir pra te fazer isso? Justamente pra te encarar o julgamento e o medo dele, tá? Porque aqui tu tem uma plateia, somos aqui nesse momento 10 mulheres. E aí eu vou te chamar a atenção pra uma coisa e ver se tu percebeu isso em ti. Quando tu começou a falar, tu falou assim, ó, eu vou tentar. Posso começar? Por que a prof quis fazer com que tu fizesse isso de forma espontânea? Para analisar justamente esses fatores. Porque quando, preste atenção nessa parte, que vocês vão fazer muito isso com o paciente de vocês. Quando vocês pedem para ele falar algo, nunca é só porque vocês querem que ele fale. Você tá ali analisando questões. O que ele vai falar, como ele vai se posicionar. Para quê? Para que você possa, a partir de toda a expressão dele, linguagem, foco e fisiologia, conseguir construir o que ele está fazendo, falando, sentindo, conseguir fazer essa leitura integral de quem ele é, para que você possa levantar pontos para ele que ele entenda sobre ele. Isso é autoconhecimento. O terapeuta vai levar esta visão. Então, por que a prof pediu isso para ti? Com esse objetivo. E aí vou te levantar a primeira coisa. Quando tu fala assim, eu vou tentar, eu posso começar, na verdade, lá dentro do teu cérebro tá acontecendo algo. O que está acontecendo lá? O teu córtex pré-frontal, que são as tuas atitudes conscientes, elas estão querendo tomar uma atitude. Eu te indaguei. Lê, tu fala pra gente?
Deixa eu ver se eu tenho aqui essa imagem para explicar para vocês, que é interessantíssimo vocês entenderem isso, tá? Ó, o que que acontece aqui? Estão vendo a minha tela? O que que aconteceu com a Lê? O córtex pré-frontal, ou seja, aqui estão todos os impulsos dela, e aí aqui o córtex pré-frontal, ele quer tomar uma atitude, porque eu fiz uma troca com ela e eu disse assim: Lê, faz uma apresentação para nós. O córtex pré-frontal, ele foi lá e disse: ok, tenho que tomar uma atitude. Quando esse córtex pré-frontal tem que tomar uma atitude, o que que ele faz? Ele ativa o SARA. Lembra que eu expliquei para vocês do SARA? Todo mundo está habituado com o que é o SARA? Tem alguém que não sabe? Do que eu tô falando? Não sabe? Pati. Tá. O SARA é o sistema ativador reticular ascendente. Eu quero que vocês tenham isso na ponta da língua, minhas terapeutas. Para vocês entenderem a cabeça das pessoas, vocês têm que entender esse sistema que acontece o tempo inteiro com todas nós. Principalmente para quem trabalha processos de medo e insegurança ou de posicionamento. Isso aqui é fundamental para esse entendimento. Sistema ativador reticular ascendente é como a nossa secretária eletrônica do nosso cérebro, que vem aqui no nosso sistema límbico, onde estão armazenadas todas as nossas emoções. Ali no nosso sistema límbico, tudo que eu já vivi, desde os 6 meses de gestação da minha mãe lá na barriga, até hoje, fica armazenado. Então, vocês imaginam, é muita memória, certo? É muita coisa ali armazenada. Quem é que já assistiu o filme Divertidamente? Ó, quem não assistiu, assiste, tá? Porque essa aula aqui é sobre o filme Divertidamente. Lá no filme tem as bolinhas, bolinhas roxas, bolinhas menores, bolinhas maiores, bolinhas cinzas, que já são memórias mais esquecidas, tá? Aquelas bolinhas são as nossas emoções que ficam armazenadas ali no nosso sistema límbico. Fica tudo ali, mas não fica sendo processado o tempo inteiro. Essas emoções, elas ficam guardadinhas. Quando o nosso córtex pré-frontal lá na cabeça, ele quer tomar uma atitude, que nem eu fiz para Lê agora, Lê, fala para nós. Então, ela teve que tomar uma atitude. O SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente, vai ser ativado. Este SARA vai vir até o sistema límbico e vai perguntar: ei, o que tem armazenado aí dentro? Aí, se ali nas memórias tiverem armazenado assim, olha, aqui tem armazenado que é melhor ficar quieto do que falar alguma coisa. Que é melhor não falar qualquer coisa, porque você pode receber um xingão, porque você pode receber uma represália, porque as coisas podem ficar pior se você falar. Então, com esse aspecto, a gente começa a entender o quê? Que lá na infância da Lê, aconteceram coisas, a vida dela aconteceu de uma forma que ela não podia se posicionar muito. Então, ficaram armazenadas as emoções de que era melhor ficar quieta, que era melhor ficar na dela, porque senão ia dar BO, ia dar problema. Tô mentindo, Lê? Abre o teu mic. Não, pronto, tá certo. O que aconteceu lá na tua infância?
Na minha infância, eu fui criada pela minha avó, que minha mãe tinha um outro bebê, né? Que eu e minha irmã, diferença de 10 meses. E tinha o meu tio junto. E, e o meu tio, tinha os problemas dele. E daí a minha avó, às vezes, falava pra eu ficar quietinha e tal. E tu E tinha quando, e quando eu ia pra, e quando eu ia para casa da minha mãe, que era de vez em quando só, tinha o meu pai que bebia e chegava bêbado. Daí eu tinha que ficar quieta. Tá. Então ela tinha que ficar quieta na avó por causa do tio, ela tinha que ficar em casa quieta perto da mãe por causa do outro irmão, por causa do pai. Então vocês percebem que lá no sistema límbico dela tá armazenado o quê? É melhor tu ficar quieta. Aí quando ela começa a falar, sabe qual é a frase que ela usa? Olha, eu vou tentar, eu posso começar? Tu me dá permissão para mim começar? Por quê? Isso é por acaso? Não, é porque lá dentro aconteceu esse processo. O córtex pré-frontal precisava de uma atitude. O Sara foi lá dentro, isso é questão de fração de segundo, 0,25 de um segundo, é muito rápido. E vai lá e vê o que está armazenado aqui. Pede permissão, pede licença, não fala de qualquer jeito, de qualquer modo, senão vai dar BO. Tu já viveu isso. E aí o Sara traz essa informação para o córtex pré-frontal e, naturalmente, a insegurança é ativada. Ela não sabe se ela pode falar. Ela não sabe se ela vai conseguir falar, porque lá dentro as memórias armazenadas estão assim, por conta de tudo que ela viveu. Vocês entenderam o raciocínio? Ficou confuso para alguém? Entendeu, Paty? Entenderam, né? Então, por que eu pedi para ler falar? Ai, prof, é porque tu queria um enredo para começar a dar aula. Não. Eu pedi para ela falar, para ela trazer todas essas questões à tona. E quando ela diz que ela tá querendo ali na essência do eu dela, ela quer voltar a ser a pessoa falante da adolescência, que era um pouco mais despojada, que não estava com essas marcas neurais tão fixadas dentro dela, que ela quer voltar a se comunicar, quer voltar à sua essência, ela quer deixar tudo isso para trás. Ela quer curar essas marcas emocionais que vieram da infância e, além de vir da infância, também foram reforçadas no casamento, né, Lê? Sim, Foram ou não foram? pô. Foram. O que que a gente precisa fazer? Quem é que sabe o que que a lei precisa fazer? Para resgatar essa essência do eu que ela identificou que ela tem. Tu que é geminiana? Aquariana. Aquariana. Olha só, ela é super fora da caixa. O negócio dela é sair do. E vocês viram outra coisa que eu vou te chamar a atenção, tá, Lê? Tu viu que depois dessa primeira frase aqui, vou tentar, posso começar? Aí tu começou, né, devagarinho e tal, e depois tu foi desenrolando, e aí falou tudo que tu precisava falar. Tu notou isso? Ainda É, tem sempre ali, assim. ainda tem ali um tá, procurando, porque ainda tem essa reverberação da programação de tipo, deixa eu falar a coisa certa. Ainda essa segurança não está firmada, solidificada, mas mesmo assim, depois de um tempo falando que o teu cérebro vê que não aconteceu nada, ninguém brigou contigo, ninguém te mandou calar a boca, ninguém te falou ficar quieta, ninguém gritou, ninguém brigou porque tu falou, aí ele sai do medo, ele sai da retração, ele sai da insegurança e ele desenrola. O que que a Letusca precisa para fixar a essência do eu dela, que é aquariana, que é falante, que é para fora, que é fora da caixa? Raquel, tá falando com a gente? Tá fechado o teu mic. Eu vi que tu tá mexendo a boca. Quem quiser falar tem que abrir o mic. A Alessandra perguntou qual foi a afirmação que tu escolheu, Lê?
Acho que ela tá falando da crença ali. Da criança também. Foi a primeira. Eu desejo expressar minha verdade, mas às vezes sinto medo do julgamento. Por que, Ale, que tu perguntou? Abre aí, gente. A gente tá no estudo de caso. Abram os microfones e participem da aula. Oi, prof. Oi, amor. Tudo bem? Tudo. É que eu não lembrava qual dessas afirmações ela tinha escolhido, se era a primeira ou se era a segunda. É que eu estou anotando para comparar o que a gente está falando. Só por isso, eu não lembrava qual que era que ela colocou. Entendi. Então, alguém conseguiu, Eli, bem-vinda à aula. Tu já tava aí ou tu só abriu a câmera agora? Eu já estava. Ah, tá, ótimo. Senão a prof ia perguntar. Simone também já tava aí ou chegou agora? Cheguei agora, cheguei depois. Tá, então tá. Mas tu pegou a explicação da Letusca, não? Sim, sim, eu já estava. Quando ela começou, eu já estava aqui. Então tá, meninas. Quero saber o que é que o terapeuta tem que fazer neste momento. Identificamos as crenças da Lê. Identificamos o que ela precisa. Ela identificou o que ela quer conquistar. A gente entendeu por que que isso tá acontecendo, porque a gente entendeu lá da vida dela. Então, tudo isso são passos que vocês vão tomar com os seus atendidos, tá? E vocês vão ter que tomar na própria vida. Quem ainda não entendeu o que é que precisa para chegar na sua essência do eu, o que é que aconteceu na sua vida, na sua trajetória, e o que é que precisa curar, tá na hora desse entendimento. Então, depois da Lê, vem falar aqui comigo, tá? A Lê já sabe que é essa questão que ela tem que desenvolver. Isso faz parte do quê? Do protocolo de saúde integrativa sistêmica de desenvolvimento de consciência dela. Se ela tivesse só comigo num tratamento, a gente ia estar trabalhando isso de forma individual muito profundamente. Entendendo toda a trajetória de vida dela, tudo que está armazenado ali no sistema límbico dela, por que ela está agindo assim, o que ela quer, o que ela busca, o que ela precisa para a vida dela. E agora vem a parte da reprogramação. Já entendeu? Já diagnosticou tudo? A gente já tem essa visão que para ela enxergar essa essência dela, para ela conseguir vivenciar de novo essa essência dela, a gente tem que fazer alguma coisa, então tá na hora de reprogramar. E essa reprogramação, ela é muito séria. Muito séria. Ela é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Tá todo mundo com muito calor, né, gente? Hoje o dia tá demais, eu acho. Será que é em todos os lugares do Brasil? Porque aqui no sul, olha, o negócio tá difícil. Ai, ai, a aula do calor hoje, porque não tá dando. A prof tá suando, olha aqui. É. Então, o que que tem que fazer? Tem que reprogramar. Essa reprogramação, ela tem que ser levada muito a sério, tá, Lê? Muito a sério. Por quê? Isso são marcas neurais. O cérebro dela já aprendeu a fazer este caminho. Os neurônios já estão muito formadinhos para isso. Então, isso é automático para ler. Quando eu peço para ela falar, ela já vem ali, ó, vou tentar, posso começar? Isso é automático. O pedir permissão, o não saber se vai conseguir, a insegurança, já está muito fixo. É como a prof sempre explica, é um caminho. Como assim, prof, um caminho? Imaginem uma mata fechada que nunca ninguém passou. Começa a passar uma pessoa e depois passa outra, cria um carreiro. E daí fica a vida inteira pessoas passando ali, cria uma estrada. Ali não vai mais nascer mato, vai ser um caminho que vai ser muito fácil as pessoas passarem por ali. Como a Lê tem isso armazenado nela desde criança e foi reforçado no casamento, né, em outras situações da vida dela também,
Isso está muito marcado. Essa linha neural é muito automática para o cérebro dela seguir esse caminho. E esse tipo de coisa acontece em todas as situações da nossa vida, gente. Tudo. Todas as tendências que a gente segue. É incrível. Tenho a tendência de andar assim, por exemplo. Baixada. O meu cérebro ele já tem um caminho neural para mim andar baixada. Pra botar uma postura, mudar a forma que eu ando, que eu me movimento naturalmente, eu tenho que fazer um baita esforço. E o cérebro precisa de, no mínimo, 21 dias para criar um novo hábito. No mínimo. Então, vejam o quanto é difícil mudar a nossa consciência. Porque nós estamos trabalhando no desenvolvimento de consciência. Nós estamos galgando um novo estágio de consciência. Quando eu vou viver a minha vida naturalmente lá, eu vou seguir pelos aqueles caminhos neurais que já estão prontos. Por mais que eu saiba qual é aquele nível de consciência mais elevado, o que seria uma aceitação, isso não tá com um carreirinho feito ali no meu sistema neural para mim ir pelo caminho da aceitação, para mim ir pelo caminho da razão e do amor incondicional. Os meus caminhos neurais, eles estão lá na consciência baixa. Então, o que é que eu vou precisar? Apagar esse caminho que já virou uma estrada e criar um novo caminho para o meu cérebro. Reprogramar essas linhas neurais. Essa reprogramação é super séria. Ela precisa de um entendimento muito profundo por parte do terapeuta e do paciente. Então, vocês vão ter que ter essa conversa séria com o paciente de vocês. Ou com vocês mesmos, se vocês estão aqui por vocês. Eu tenho a minha força de vontade para apagar aquela estrada da qual eu andei a vida inteira e criar nova estrada com a nova consciência? Eu vou ter a força de vontade de criar um hábito e um sistema de reprogramação que eu siga por 21 dias sem falhar nenhum? Eu vou me comprometer a fazer os meus exercícios de transformação? Porque quando a gente está travada, é porque a gente não está comprometida a fazer essa transição, essa mudança. Pode falar, Paty. Abre o mic. Podem abrir o mic, gurias. Quem quiser falar, já abre, já fala. Meu caso, não estou comprometida automaticamente, né, prof? Se eu tivesse um chapéu aqui, eu botava. Serviu, né, Paty? Bem isso, bem isso. É a fuga, né? É a fuga, não tem jeito. Eu não sei se eu tentando aproveitar o que eu vi até agora, claro, e com teus ensinamentos, eu pude, assim, eu cheguei numa... enquanto é a Ali, né? Não, a Lê Letusca. A Letusca. Se fosse minha paciente, assim, porque o que eu percebi é que ela faz a leitura do baralho, né? É isso que ela está vendendo, que ela quer vender, vamos supor, né? Isso que ela quer. Falta para ela, o que eu percebi que falta ali o mais difícil ela já tem, ela faz a leitura, ela sabe o que ela está fazendo, né? E hoje, só que precisa, sim, aquela segurança, e tem todo um trabalho que hoje te exigem do outro lado, de quem está vendendo alguma coisa, que é a postura, como tu te apresenta, como tu fala, algumas coisas que, né, porque a internet hoje está em todo quanto é lugar, então tem sim algumas exigências, né? O que tu usa, enfim, eu acho que para ela são poucas as ferramentas que faltam, porque o essencial ela tem, né? De saber fazer a leitura. Por exemplo, eu
Eu estou bem atrás dela. Eu não tenho essa certeza, não tenho essa capacidade de ler um baralho hoje para alguém, sabe? Eu ainda estou lá atrás. Então, é isso que eu teria para dizer para ela. Assim, eu não sei se eu fugi um pouco do que tu está falando. Eu acho que sim, é exatamente isso que tu falou, né? Essa postura é o não falar o o é conseguir expressar com segurança, é conseguir mostrar para aquelas clientes dela no Instagram, nos conteúdos dela, que ela sabe o que tá falando, que ela domina isso, que ela tem segurança, que ela tem postura para tá fazendo e falando isso. Só que é um pouquinho mais embaixo, não é só isso. É uma coisa que, tipo, não adianta eu falar pro meu paciente isso. Porque às vezes ele até já sabe, Sim, entendeu? É entendi. entender o que é que está por trás disso. Que é o que está armazenado no sistema límbico, que são os caminhos neurais que já estão ali prontinhos para correr na hora que ela tem que tomar uma decisão no córtex pré-frontal, que é o SARA que já vai lá e busca isso. Essa é a grande questão do desenvolvimento de consciência. A gente entende, o primeiro passo vai ser o diagnóstico para entender qual é o que o paciente, o que é que o paciente está vivendo, por que ele está vivendo aquilo, da onde que vem. Esse é o primeiro passo. Mas e depois? Como é que a gente faz ele ir para o próximo degrau? Como é que a gente faz ele mudar isso? Né? Porque às vezes ele não quer só enxergar, e essa é uma grande diferença da terapia convencional para a terapia de consciência. Porque às vezes tu vai 5 anos numa terapia convencional e o terapeuta passa 5 anos te falando a mesma coisa. E tu vai lá e tu diz pro terapeuta, eu já sei, eu já sei disso. Isso acontece tanto, gente. E daí chega uma hora que a pessoa larga a terapia convencional, porque o terapeuta ele tá ali sempre falando uma mesma coisa, mas o paciente ele não consegue galgar o próximo degrau. Ele não Porque ela já foi espontânea, né? Ela já foi ela foi isso que tu comentou ainda há pouco, né? Ela já foi isso, né? Ela tem que resgatar e essa pessoa que ela já foi lá atrás, que é o que ela gosta de ser, né? Isso, conta pra gente, Lê. Então, Teve um tempo em que tu conseguiu ser essa tua essência. Teve, teve, prof, na época da faculdade, até pouco tempo atrás, antes do casamento, eu era diferente, mais alegre. Estou tentando resgatar. E Tentando não, eu vou conseguir, já estou fazendo metas. olha ela criando novas linhas neurais aí. Não, eu vou conseguir, é isso aí. Essa criação. Então, o que que acontece, né, Paty? Aí a gente entende essa disposição evolutiva da vida da Lê. Ela teve uma infância difícil onde isso aconteceu. Ela não pôde se posicionar. Quando ela saiu daquela primeira infância, que ela foi pra vida, foi pra adolescência, pra vida adulta, o cérebro se desprendeu daquilo lá um pouco e ela pôde ser quem ela é. Então ela sentiu aquele movimento de libertação maior na vida adulta. Sim ou não, Lê? Sim, Tu se sentiu um pouco mais liberta na vida adulta? senti bastante, prof. E eu fui estudar em Campinas, morei sozinha com minhas amigas, então foi bem, tive um crescimento assim, bastante, assim, desenvolvi bem, sabe? Ótimo. Por quê? Porque ela sentiu, sair daquele núcleo. Só que aquele sair daquele núcleo que me prendia, me aprisionava dentro de mim, que eu não podia falar, não podia me expressar, não podia nada, aquilo ali criou essas concepções na cabeça dela porque ela tem um aprendizado existencial dentro disso. De vida, de plano encarnatório. E aí, o que aconteceu? Casou, e o marido tá aí. Não, Tá. eu trabalho à noite, prof. É porque a gente não vai falar isso na frente dele, né, gente? Então, ela casou e, infelizmente, depois que ela casou, ela entrou muito novamente naquele ciclo da infância. De ter uma pessoa ao lado, que muitas vezes não concordava com o que ela falava, e aí gerava brigas, e aí aqueles gatilhos lá foram
reativando as linhas neurais. Daí eu sempre vou priorizando o que ele quer, vou deixando eu do lado, medo de ficar sozinha, solidão. Medo de ficar sozinha, medo do Então, Fia, distanciamento. Oi? eu também acho que eu me identifico um pouco com a história da Lei ali também, assim, né? Uhum. Então, eu fiz um trabalho muito forte comigo ano passado, acho que os cursos, e eu comecei a me soltar, porque também, quando eu me casei, eu também tive essa retração, porque muito expansiva, eu estudava, sempre foi aquela, e ele dizia que eu era diferente, que em casa eu era uma pessoa e na rua era outra, mas é porque eu era expansiva, estudava, e aí isso foi me retraindo. Aí o ano passado eu comecei a gravar vídeos e me olhar, e eu vi quanto eu evoluí, porque aí eu queria retomar de novo a minha essência, queria retomar as coisas que eu estava fazendo, né, falar do exercício físico, e aí eu fui vendo a minha evolução ao longo do ano, do último vídeo, e aí eu digo para ela, vai com medo, vai sem medo, e aí ela vai se olhando também, vai gravando os vídeos, vai vendo se está falando errado, vai melhorando, e aí eu vi como eu evoluí nos últimos vídeos do ano que eu fiz ali, né, e até no meu trabalho, com as atividades que a gente faz, assim, de palestrar, aí no Dia da Mulher eu palestrei, e eu, tipo, opa, eu tô me soltando de novo, sabe? E eu vi que é um trabalho que ela vai ter que ir correr atrás e fazer, com medo, sem medo. E eu Isso. vi como eu evoluí nessa parte, essa retração, assim. Eu comecei a olhar para mim e me libertar de Mas algumas daí, coisas que eu. mas daí nesse processo, né, Karine, o que que acontece? De alguma forma tu estava buscando essa reprogramação. Por mais que isso não estivesse consciente em ti, a reprogramação, tu fez os cursos, tu buscou os conhecimentos e tu tava nessa coisa, eu vou mudar, eu vou voltar a ser aquela Karine, eu vou trazer. Então, tu colocou foco, fisiologia e Isso aí. linguagem. Tu colocou Eu levei isso na programação. depois ali que eu fiz o Architpad, acho que o Architpad, que tu falou bastante nisso, eu foquei nisso, né? E como eu trabalho com o corpo, com exercício, eu entrei para fazer os vídeos assim. E isso também ficou ali programado, né? Tanto que eu falo para as gurias, às vezes, olha, foco, postura, né? Então, foi aí com o Sagrado Feminino também, que eu fiz no passado também, ela falava muito na questão, né, de tu colocar, né, a mulher, a essência da mulher, a postura, né, a pombagira, a força da mulher em si, e aí eu fui mexendo, né, soltando, né, deixando o outro falar, que fale, e aí eu fui indo. Claro E, que tem coisas ainda que eu preciso ainda, como tu falou, autorresponsabilidade pelas minhas ações, que eu fiquei com aquilo na cabeça da última aula, mas eu vi como eu melhorei, porque aí eu comecei a ver, opa, eu tô botando a culpa no outro, coisas que eu que tenho que fazer por mim. isso. Então é um trabalhinho, né? É um Foi trabalhinho, de formiguinha. tá? E a gente vai construindo essas novas linhas neurais, essas novas posturas para conseguir de fato aplicar uma nova consciência na nossa vida. E uma nova consciência muito mais pautada na essência do eu do que nos condicionamentos. Então, por que a gente está fazendo um exercício de essência do eu? Por que a gente está fazendo essa questão analítica aqui da essência do eu, tá? Para vocês entenderem assim, desenhado, né? Lá vamos nós para o nosso quadrinho. Ó. O caminho que vocês vão fazer, tanto para vocês quanto para o paciente de vocês, é esse aqui. Aqui é condicionamento. E aqui é a essência do eu. Condicionamento é o quê? Tudo que foi aprendido e armazenado por altos impactos emocionais negativos. O que é isso? É a forma como o nosso cérebro grava a vida. Altos impactos emocionais negativos. O bebê vai lá, já falei isso para vocês, bota a mão no forno quente, ele tem um impacto de dor, ele aprende que não pode mais botar a mão no forno quente. Um evento de valência emocional negativa. Tá? Posso até botar aqui.
Evento de valência emocional negativa. Esse evento de valência emocional negativa gera dor, a dor gera o condicionamento. Você passa a acreditar que essa é a verdade. Aquilo gera dor, então não posso mais fazer aquilo. No caso da Lê, na prática, falar, se posicionar, se expressar poderia gerar dor. O pai poderia brigar com ela bêbado, a mãe tinha que dar atenção pro filho, a avó tinha questão com o tio, ela não podia falar, tinha muita coisa em jogo ali. Se ela falasse, ela gerava dor, ela incomodava as pessoas, ela ia ser mais um problema no meio daquele turbilhão de problema que a família já tinha. Então, esse alto evento de valência emocional negativo, esse alto impacto emocional que ela vivenciou, tanto na família quanto depois no casamento que foi reforçado, fez ela viver no condicionamento. Qual é o condicionamento? A crença que ela mesma aplicou, que ela disse. Como é que é a crença, Lê? Eu desejo expressar minha verdade, mas às vezes sinto medo do julgamento. Eu desejo expressar a verdade, mas eu sinto medo do julgamento. Por conta de tudo isso aqui. Por isso é o condicionamento. É como o cérebro dela foi condicionado. Tá? Só que qual é o caminho que o terapeuta de consciência vai ajudar o paciente a fazer? Vir até a essência do eu. Isso é desenvolvimento de consciência. Esse é o caminho do desenvolvimento de consciência. É fazer ela entender tudo isso aqui. Então, hoje eu entendo que isso é um condicionamento, mas que eu, na verdade, a essência do eu sou falante. Eu sou expressiva. Quem mais que tu é, Lê? Alegre Eu sou alegre. Inteligente também? também. Sou inteligente. E os pensamentos, Pro? Entra também aí? Como assim, amor? Assim, ó, quando tu quer passar do condicionamento para uma essência do eu, a gente faz um engrama cerebral, né? Certo? Isso. Aí entra a linguagem nossa para mudar, né? Que tu tá escrevendo ali, ó, sendo falante, sendo mais expressiva, mas também mudando pensamentos, né? Sim, daí eu vou explicar agora. Entendeu? Isso. Entendeu o que eu estava falando? É que eu tô colando aqui no travessia. Tô colando, Pro. Não posso negar isso. Tudo bem, pode colar, pode colar. Depois para as colegas aí. O que a Simone tá falando? O pensamento, ele vai vir do quê? Primeiro, de trazer tudo isso aqui que eu tô desenhando para consciência, tá? Então já trouxe para consciência, já entendi que isso aqui é um condicionamento, já entendi da onde que ele veio, já entendi que existe um evento de valência emocional negativa marcado lá no meu inconsciente, no meu sistema límbico, que o meu SARA vai lá e ativa cada vez que eu tenho que tomar uma atitude e isso me condiciona a tomar aquela atitude de insegurança. Fechou. Aí, a partir disso eu vou mudar. Então, beleza, agora eu sei que eu quero mudar isso. Sei que eu quero mudar, eu vou vir para a essência do eu. Na essência do eu sou falante, eu sou expressiva, eu sou alegre, o que mais, Lê? Lê? Quando eu começo a falar assim, das coisas que eu acredito, eu sou segura, confiante. Tu te posiciona, né? Sim. Uhum. Não tem medo do confronto, né? Não, E também não tem medo do futuro, né? não. Pode fazer e agir exatamente como tu é, sem insegurança, medo ou trava, certo? Sim. É isso que tu quer? É isso que eu quero. Então agora entra a parte que a Simone levantou. Foco. O foco vem do teu pensamento, o teu cérebro ele já sabe pensar isso. Agora tu já aprendeu isso aqui sobre ti.
O paciente já aprendeu qual é o condicionamento dele, ele já aprendeu qual é a crença, ele já sabe qual é a essência, ele já sabe de onde vem aquilo ali, isso já está consciente nele. Agora, o que a Lê precisa para mudar? Ela precisa ter foco. Então, se ela precisa ter foco, os pensamentos, as atitudes, a postura, a linguagem, a fisiologia dela vai ser só isso daqui. Ela vai trabalhar todos os dias, durante 21 dias, explicando isso aqui para o cérebro dela. Isso é um engrama cerebral. Pode ser com o texto dela, ela faz um texto e ela lê aquilo ali com foco, fisiologia e linguagem. Não é assim, né, gente? Não é assim. Assim o cérebro não acredita. Isso é mentira para o cérebro. O engrama cerebral é o quê? Como o teu cérebro vai acreditar em ti? Se eu vir aqui para vocês e falar assim, gente, agora eu vou falar como mudar a vida de um paciente. Alguém tá acreditando que eu sei mudar a vida de um paciente? Não. É engraçado, mas é? É assim? É a mesma coisa que a Lê apresentando o baralho cigano dela. Se ela não tiver aquele foco, aquela linguagem, a pessoa do outro lado não vai acreditar nela. Ela tem que expressar isso para os cérebros que estiverem analisando conseguirem entender. Não, levei fé. Isso é uma verdade. Isso aqui, beleza. Isso aqui é assim mesmo. Vocês entenderam? Que o foco, a linguagem e a fisiologia é o que faz o teu cérebro acreditar no que é verdade ou não? Entenderam isso? Sim. Ok. Então, quando ela criar lá o texto dela, que ela vai repetir em voz alta, firme e forte, com foco, linguagem, fisiologia, sobre esse novo eu dela, sobre essa nova programação, tendo consciência que ela vai criar novas linhas neurais. Durante 21 dias ela vai fazer esse mesmo movimento dessa mesma maneira, como é que ela vai terminar no dia 22? Será que essa nova linha neural vai estar criada ou não? Vou falar para vocês, ela vai estar começada. Tá? Por que ela vai estar começada? Porque aí o cérebro criou um novo hábito. Ele reconheceu esse caminho. Mas é que nem curso de Reiki. Quem é que já fez curso de Reiki? Maioria, né? Se a gente faz um curso de Reiki, faz a aplicação lá dos 21 dias primeiro, e depois a gente nunca mais se lembra de aplicar Reiki, tu consegue criar processos de canalização forte? Não. Tu criou a linha neural, mas tu não usou. Vai crescer mata igual. Então tu tem que criar a linha neural e reforçar sempre essa linha neural. É assim que a mudança vem. Para deixar de viver um condicionamento e passar a viver uma essência do eu. Para deixar de viver uma crença e viver uma nova realidade, uma nova postura na vida, na prática. Porque o teu cérebro ele precisa reconhecer, beleza, agora esse aqui é o caminho oficial. Agora é só por aqui que eu vou. Aquilo lá vai apagando, vai apagando, vai apagando até eu não ver mais. Até o cérebro nem se lembrar mais que aquilo lá existia. Prof, isso é possível? É possível, só uma prova vivíssima, gente. Eu era uma pessoa frustrada. Vocês não fazem ideia. Eu já fui mega frustrada na vida. Eu já tive grandes linhas neurais de viver com a cara sempre fechada. De estar sempre insatisfeita com a vida. E o meu cérebro esqueceu que aquela Chayane existiu. Eu nem me reconheço mais naquela história. Eu apaguei aquela linha neural. O meu Sara não reconhece mais isso em mim. Foi reprogramado. Mas aqui, ó. Eu tive que ter o foco para criar o
o novo caminho e permanecer nele. Para criar a nova consciência e permanecer nela. Então é isso que a gente quer pra gente. E é isso que a gente quer para os nossos pacientes quando nós formos atender. Ô, prof, Oi? tá, então eu diagnostiquei isso, que o condicionamento dela é esse, e eu tenho a essência do eu, que ela pode explorar, né, e focar nessas coisas aqui, nessas que tu escreveu, mas o foco, não, o foco não, essa essência do eu, ela também pode colocar isso em tudo na vivência dela, né? Para que ela chegue lá. Né? Por exemplo, assim, ó, eu sou falante, onde é que ela vai conseguir colocar, eu tenho que colocar isso em prática, porque eu vou orientar, né? Por exemplo, se eu fosse orientar a minha paciente, mas eu não sei ser falante, não me acho inteligente, assim, então eu penso assim, que se ela é como se eu direcionasse ela, eu pudesse falar para ela como que ela conseguiria isso no dia a dia também, sabe? Porque, por exemplo, assim, como ela fala ali, eu queria um exemplo, mas eu não consigo. Eu sou falante. Então, por exemplo, sabe, naquele dia, ela pode chegar para o marido dela e dizer assim: não, hoje eu vou sair com as amigas, eu estou a fim de conversar com elas. Essas pequenas coisas também vão ajudar que ela consiga chegar na essência dela. Sim. Porque não é só ela ficar ali 21 dias mentalizando aquilo e nananã. Tá, né? só que aí tem uma grande questão, tá, Paty? O que acontece quando tu se dispõe a fazer um processo de transformação e autoconhecimento? Uma coisa muito importante que vai acontecer com vocês e com seus pacientes. Todos seremos testados. O exercício vem da vida, gata. Não vem da gente. Não precisa tu falar pra ela assim, olha só, se tu tiver uma oportunidade, tu vai sair com as tuas amigas conversar. Não precisa. Sabe por quê? A vida vai trazer pra Letusca, a partir de agora, esse enfrentamento. Onde o marido vai falar uma coisa, ela vai querer outra. E aí, nessa hora, se ela já tem a linha neural criada sobre tudo isso aqui que a gente está conversando terapeuticamente, ela já tem a escolha. Vou por qual caminho? Qual dos dois que está criado aqui? Qual que eu vou fazer? O marido quer fazer tal coisa, mas ela não. Ela quer fazer a outra lá do trabalho. Será que ela vai passar pelo embate do enfrentamento para não passar mais pelaquela linha neural de se retrair? Vai dizer para ele, não, eu não vou. Eu vou para esse lado aqui porque eu tenho que fazer essa coisa. Porque ela vai ter aquilo criado ou não? Ela vai ter aquilo criado, mas ela não vai escolher esse caminho. E isso, meu amor, isso não depende do terapeuta, tá? A gente faz todo o nosso trabalho. A gente faz o diagnóstico, mostra para a pessoa a crença, mostra como ela pode reprogramar e dá o exercício para ela fazer em casa. Se ela não... O exercício é o engrama cerebral. E ela faz lá durante 21 dias e ela cria essa nova crença, essa nova linha neural. E isso vai acontecendo ao longo do tratamento. Se chegar lá, na hora da vida testar ela, e ela não colocar a atitude que ela aprendeu, que ela desenvolveu, que ela criou de nova linha neural, aí é livre-arbítrio, né, Paty? Entendi. Tá. Uhum. Entendeu? Por que a gente tem que ter uma conversa bem séria com o paciente? Por que a gente tem que posicionar esse paciente de dizer, olha, eu tô aqui dando o máximo de mim para tua transformação, mas tu vai ter que fazer em casa a tua mudança. Uhum. Sim. Uhum. Por causa exatamente disso. Porque a vida vai vir e vai testar. Vai testar mesmo. Quer ver quando tu te galgar altos níveis de amor incondicional? Vai vir um monte de gente assim, ó, querendo te tirar o foco do amor incondicional, pra te ter raiva, pra te odiar, pra te querer mandar se catar.
E aí, para te manter o amor incondicional com pessoas que podem não estar te fazendo bem. Isso é um nível predominante de consciência de amor incondicional. Mas a vida vai te testar, gata. Vai. Ela vai trazer as pessoas para ver. Tá amando mesmo todos os seres? Ou essa aqui que tá te fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, que te prejudica de tal maneira que tira toda a tua construção, tu não vai amar. É amor incondicional ou não é? É o amor que não impõe condições ou não? É o amor de Jesus Cristo lá? Que além de perdoar, ainda dava outra face? Ou não é? E aí? A que nível de consciência a gente quer ser testado na vida? Aquele que a gente for buscar vai ter que predominar em todas as situações. E a vida vai vir e vai fazer um furacão pra ti. E tu vai ter que se manter naquele ali. Porque essa é a evolução humana. É quando você consegue manter a sua paz, a sua plenitude, a sua essência de amor incondicional divina, independente de todo o resto. Por isso que é tão difícil, né, gente? Porque se fosse fácil, a humanidade já estava salva, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Esse é o desenvolvimento de consciência. Hoje ficou bem explicado. Ficou bem resumido. Qual é o caminho do desenvolvimento de consciência? Então é um papo. Porque a gente tem, Pode falar. a gente tem muito aquela da coisa da quando do outro lado do terapeuta, assim, tá, mas o que tu queres que eu faça, né? Como se a gente tivesse que dizer o que fazer, Mas né? até no desenvolvimento de consciência, até a gente fala, tá? Até ali sim, Por tá. que a gente fala? A Rita vai ter que sair. Boa noite, querida. Um beijo. Depois tu assiste o restinho, a prof já tá terminando também, tá? Por que a gente fala? Porque a gente tem uma tabela base de níveis de consciência. Então, se nós, como terapeutas, já temos um nível de consciência elevado, a gente consegue falar para a pessoa qual é a maneira que ela pode agir em determinada situação. Quantas vezes eu já falei para vocês, em quantos cursos, eventos e coisas, que eu já elucidei várias coisas de consciência. A gente até fala. Mas Sim. todo esse caminho de entendimento do condicionamento, de mudança de postura, de criação de novas linhas neurais e de enfrentamento da vida para um novo nível de consciência de fato, isso é o paciente ou o mentorado que vai escolher. Eu não posso fazer isso por vocês. Sim. Tá? Mas é importante que nós saibamos sobre os níveis de consciência. Que a gente consiga entender qual que é a diferença do nível de consciência de aceitação e de boa vontade. Qual que é a diferença do nível de consciência de razão e de amor incondicional? O que é a tabela? O que é cada nível? O que eu tenho que fazer para um paciente que está no nível de neutralidade? Para onde que tem que levar ele? Alguém sabe? Ninguém está estudando os níveis de consciência, né? Peguei vocês. Todo mundo de castigo. Me fala, Simone. Me fala, Simone. Abre o teu Salva aí, gente. e fala. Tu tá com a apostila aí? Então quero ver. Paciente que tá no nível de consciência de neutralidade tem que fazer o quê? Qual o próximo passo? Ai, Jesus. Cadê a cola, Simone? Ai, meu Deus. Não, prof. Ai, que é assim, ó. Que nem eu tava... já fiz um curso, né, gurias, com a prof sobre isso, que foi o início até desse agora, esse curso novo, né? E sabe que é uma coisa que eu vejo? Que a gente tem que estar sempre atenta e estudando. E focada. Porque quando a gente está no enfrentamento de vida que a gente quer mudar,
a gente mesmo preparado, estudando, às vezes a gente não consegue enfrentar da maneira certa. Então, quando a gente daí, que nem eu estudei, tipo, não mexi mais, a gente vai... Tudo aquilo que eu trabalhei, eu acho que eu evolui muito do que eu era. Eu tava assim, sabe? Não conseguia estar segura porque que eu fosse fazer e tudo. E eu consegui mudar muitas coisas em mim, mas ainda tenho mais a mudar. E uma delas, eu vejo, é isso, sabe? De aproveitar tudo aquilo que a gente aprende, os vários cursos que a gente fez, porque eu acredito que vocês também fizeram vários cursos, né? Com a prof, inclusive, né? Estão participando. E a gente aprende em cada curso alguma coisa. Só que eu sinto isso em mim, às vezes na hora, sabe? Bom, eu sei o que fazer, mas ainda preciso pesquisar. Isso já tinha que estar na minha cabeça, já tinha que estar ali, sabe? O meu cérebro já tinha que... Olha, meu foco é esse, então vamos. Mas eu ainda tenho que parar para pensar, parar para poder ter que ler, sabe? Acho que é isso que a Pro quer falar um pouco, né, Prof? Porque daí quando a Prof pergunta o que a pessoa tem que fazer, o que nós vamos fazer com o nosso terapeuta, eu fico aqui sem saber o que dizer. Mas... Ó, a Alessandra colou, tá? A Alessandra colou bem. Ela foi lá ver qual era o próximo nível depois de neutralidade. Boa vontade, 310 na escala de consciência. Depois, aceitação, 350 na escala de consciência. Depois, razão, 400. Depois, amor, 500. Achei! Por que é importante, gente? Porque quando eu vejo que o meu paciente ele tá na neutralidade, então tá tudo legal, tá tudo bem para ele, mas ele não tá se mexendo muito, ele tá assim, ele tá ali numa zona de conforto e ele tem que buscar para uma situação específica da vida dele lá uma boa vontade, uma atitude, uma resolução maior, mesmo que ele ainda não esteja mais se incomodando tanto como ele estava nos outros níveis, agora ele já tá legal, ele ainda pode olhar para a situação e melhorar aquela situação. Eu só sei falar isso pra ele porque eu conheço de cor salteado os níveis. Conhecer os níveis de consciência é igual conhecer os arquétipos do baralho cigano. Viu só? Vocês não estudam lá aprofundamento de 36 arquétipos no baralho cigano? Se é tarô, 70 e poucos no total. E não tem que conhecer cada um profundamente. Os níveis de consciência são isso. Depois, se vocês quiserem, a gente pode repassar? Pode. Se der tempo aqui durante a mentoria, podemos criar mais conteúdos, mas esse conteúdo já está na plataforma. Vocês podem assistir, vocês podem anotar dúvidas e vocês podem trazer. Pronto. Pode falar, Lê. Prof, eu assisti a aula gravada, a última, né? Que no sábado eu não pude assistir. Aí eu vi que quando naquele outro exercício como chama mesmo? As crenças limitantes, para cada crença limitante que a gente escolheu aqui daquelas 50 opções, você mostrou em qual nível de consciência era aquela crença. Isso tem lá no material, porque eu procurei e eu não achei. Ou ainda não está disponível? Vou botar no grupo Naquela agora apostila. mesmo. Peraí. Prof, tu tinha dito que ia colocar... Aham, depois eu esqueci. Ô, prof, aquela material da apostila que está na plataforma, ela ainda não está completa? A gente espera mais um pouco para imprimir tudo? Ou não? Ou já pode? Não, tu pode imprimir e depois tu vai ter um outro material. Mas o que a prof quer fazer? Por que a prof não disponibilizou ainda completa? Porque eu quero deixar o protocolo ali. As 10 sessões, as 10 ferramentas. Ah, tá. Então ali vocês vão ver que vocês já têm todos os níveis. Quer imprimir aquela parte que tem todos os níveis para vocês colarem depois? Pode imprimir. Quer esperar para depois ter os níveis e ter as ferramentas para quando você tiver que atender, daí faz uma apostila só? Pode ser.
Tá bom. tá? E, prof, quando a gente vai iniciar, por exemplo, uma terapia com alguém, a gente inicia por esses exercícios que você passou pra gente? Sábado que vem vai ser o primeiro, Ah, tá? Sábado que tá bom. vem eu vou dar o primeiro passo. A partir de agora as aulas são essas. Sábado que vem, primeira sessão, receber o paciente. O que é que vocês vão fazer? Terça que Tá. vem, segunda sessão, receber o paciente. O que é que vocês vão fazer? E vocês vão aplicando os exercícios em vocês mesmos, tá? E, Vocês... prof, uma pergunta. Eu posso contar com alguém da minha família? Pode, tá? Tipo um filho? Tipo assim, um filho? Eu não sei como é que é como é que vai ser a receptividade da tua filha para Não, não é ela. Não, não é ela. o outro filho. É. Que Tá. tá assim, eu tô vendo que ele tá muito. Nossa, olha, é sério mesmo. Eu sem fazer nada. Eu acho que ele deve estar lá. Olha, apatia, tristeza. Ele tá muito. Tanto que eu vou trazer. É que ele vai ficar um pouquinho comigo aqui. Vou trazer ele para cá, ficar uns dias. E eu quero aproveitar, fazer assim, ó, o que eu puder para dar um. E ajudar ele, porque ele acredita, assim, ele acredita. Eu acho que ele quer. Acho não, ele quer. Tá, tu pode fazer, mas faça isso sem expectativas, tá? Porque quando é família, principalmente quando é mãe, né? É. Tu acaba deixando um lugar de mãe pra assumir um lugar de terapeuta. Isso tem que ter determinada cautela, tá? Porque tu vai acabar colocando os teus sentimentos maternais dentro do tratamento. Se tu souber dividir isso, beleza, ótimo, pode fazer. Mas nem sempre isso vai ser uma coisa clara. Então Tá. faz a nível de treinamento, Isso que eu ia mas, perguntar. mas sem muita expectativa, tá? Tá. Eu posso começar a nível de treinamento só para me sentir mais segura na hora de oferecer o trabalho. Pode. E sabe, Uhum. posso, né? Pode sim. A nível de treinamento pode fazer sem expectativas, tá? E Tá. cuidando o lugar de terapeuta e o lugar de mãe aí na vida do teu filho para não desequilibrar o sistema também. Tá bom? Tá. Pro, mais uma perguntinha. Pode, amor, vai. Você falou para a próxima aula a gente já ter o pêndulo, né? Isso. Uhum. Tem algum assim específico? Porque tem vários tipos, né? Se não me engano. Te conecta, vê qual que vai ser o teu, tá? Chayane, gosto de pêndulo de madeira. Chayane, tá? Tem gente que se dá muito melhor com pêndulo de cristal. Te conecta, vê qual que é o que vai te chamar atenção. E assim, um primeiro pêndulo é um pêndulo para te estudar, para te conectar. Depois, se tu quiser, tu vai comprando outros. Não tem um específico, ele só tem que pendular. Sabe que a pendulação, na verdade, se tu pegar uma caneta e fizer e dar o comando, tu vai pendular. Claro que não com todas as características do pêndulo, né? Mas isso é uma coisa que se chama cinesiologia. O que é cinesiologia? É uma resposta a um campo. Isso era feito, sabe como, por David Hawkins, esses testes? Com espasmos musculares. Cinesiologia é espasmo muscular. É o músculo que perde força ou ganha força a partir de uma verdade ou de uma mentira. Era assim que ele testava. É um estudo bem legal, uma hora eu posso trazer até um conteúdo para você sobre isso, tá? Ele fez todos os testes de consciência baseado em cinesiologia, em teste muscular. Os músculos, quando uma coisa era verdade, era forte, tinha poder, o músculo ficava forte, quando era mentira, ficava fraco. É incrível. E era automático. Tipo aquele detector de mentira, né? Que aparece nos filmes. Só que a cinesiologia, ela não é aceita pela ciência, porque o índice, a possibilidade de erro, ela é muito alta, por quê? Porque o operador da cinesiologia, para esses testes de consciência, ele precisa de uma consciência alta para conseguir trabalhar na verdade. E aí, vinha um cientista lá com nível de consciência de desejo, querendo provar que aquilo ali era mentira,
ele não obtinha resultados satisfatórios. Então, não foi aceito pela ciência esses testes, tá? Mas tem toda uma explicação lógica e consciencial em relação a de por que alguns cientistas não conseguiam aplicar o teste cineosiológico. Acho que é isso. Mais uma hora a gente pode falar sobre isso. Posso trazer esse conteúdo para vocês também. Tem coisa para estudar, né, gente? A gente nunca para. Lindas. Como é que tá, Eli? Tá tudo bem, meu amor? Tô bem, tô aqui. Acho que eu perdi algumas aulas lá no começo que fazem algum sentido. Eu tava pensando, tenho que fazer lá aquelas aulas, só que agora no verão tá tudo muito corrido e, nossa, Tá com uma meio carinha de cansada hoje, atropelei. tá? Sei ali que eu não tinha feito exercício do resgate do eu essencial, mas pelo menos as 4 primeiras eu fiz, sim, eu respondi. Mas eu estou pensando que eu acho que tem que ter um outro entendimento das primeiras aulas para responder esses ali, né? Essas perguntas. Uhum, Eu não imprimi a apostila ainda, né? uhum, Tem umas aulas que eu perdi lá no começo, que eu entrei agora, né? uhum. Tá. Estou tentando pegar o fio da meada. Tá, tu pode assistir, mas se tu quiser, e assim, ó, gente, eu vou deixar pra vocês isso livre, tá? Quem quiser me mandar no privado o seu exercício do eu, a prof dá uma olhada e dá uma orientada. Porque o que que eu quero de vocês? Eu quero que vocês entendam a aula de hoje na vida de vocês. Eu quero isso de vocês, eu preciso isso de vocês, na verdade. Para formar vocês como terapeutas de consciência, para entregar um diploma e dizer a Regina aqui, ela é terapeuta de consciência, fui eu que formei. A Karine é terapeuta de consciência. Eu quero que vocês entendam isso na vida de vocês, para mim certificar que vocês são terapeutas de consciência. Então tá liberado para quem quiser me mandar no privado, vou respondendo na medida do possível a sua essência do eu. Então o que que tem que entender, tá? Vou até tirar um print aqui e vou botar no grupo, que é o que eu quero que vocês entendam. Tá abrindo, meu Deus, que lento. Tá aparecendo tela para vocês já? Tá. Peraí que o meu computador deu uma travadinha. Ele tá abrindo aqui, gurias. Ó, o que que vocês vão lembrar? Vocês vão lembrar que esse exercício aqui é o da colega, tá? É o da Lê. Mas é só pra vocês ficarem... Ah, mas que travado, gente. O computador cansou de pensar hoje. É o calor. É o calor, tá afetando ele, com certeza. Cansou. A gente nem pode reclamar muito do calor, porque tem lugar que já deu 50 graus hoje, ontem. Ai, meu pai do céu. E vai esquentar mais, né, gente? Previsão para quinta e sexta é mais calor do que hoje. Massa muito quente no sul do Brasil, né? É. Vou tirar um print dessa telinha aqui para vocês, tá? Peraí só um pouquinho. Tô tirando aqui. Mas o meu computador, queridão hoje tá... Queridão hoje não tá querendo. Vamos lá, devagar. Eu quero que vocês entendam esse sistema na vida de vocês. Qual é o condicionamento, qual é a crença, qual é o evento de valência emocional negativo que impactou demais a vida de vocês, que tá dentro da programação existencial para vocês mudarem. E qual é essa essência do eu que vocês têm que retomarem, que vocês vão retomar ao conseguir se livrar do condicionamento. E aí fazer o engrama cerebral, fazer essa mudança de foco, fisiologia, postura durante 21 dias.
Eu quero isso de vocês pra gente poder passar para a próxima fase. Se vocês me falarem assim, Chayane, não tô pronta. Não tô pronta. Isso ainda não tá pronto em mim. Aí eu não vou prosseguir no próximo sábado. Eu achei difícil esse. Achou? A maioria achou difícil? Olha, Tem prof, que pensar um eu pouco. tô atrasada nos estudos, sabe? Eu não consegui estudar tudo, nada quase, né? Então, daí eu não sei dizer. Só eu. Não é só tu. Tá, então tá, gurias. Depois, eu entrei semana passada, eu acho. Então, Tadinha da Simone. Simone acabou de entrar. Eu já tô só. Tá pronta? Acabou de entrar, tá pronta? Ô, prof, o engrama cerebral, a gente que faz as frases? Pode fazer, é baseada nessa tua Fazer. conduta de essência do eu que tu identifica em ti. No exercício que a prof passou. Tu identificou a tua essência do eu? Ah. Identificou? Eu escolhi aqui uma afirmação, mas aí o que eu tenho que fazer o engrama, eu não sei. Tá. Então nós vamos fazer assim, ó. De amanhã até sábado, me mandem os exercícios de vocês, tirem dúvida, rascunhem em cima, me mandem áudio. Prof, vi isso, mas não entendi isso, não ficou claro, o que que eu faço? A minha crença é essa, a minha essência do eu é essa, não entendi qual é o meu condicionamento, o que que eu tenho que fazer e o que que eu tenho que mudar. Me ajuda. E na medida dos dias eu vou respondendo vocês. Se a gente achar que ainda não ficou claro, tudo bem. Sábado que vem a gente retoma esse assunto. Até ficar claro para a maioria, pelo menos. Para a prof poder entrar nas ferramentas. Tá? mas o sábado é a outra semana, né? A outra Pro, tem 12 aqui, dias. a nossa próxima aula seria dia 1º de fevereiro. Aham. Agora, aula. Tá. É isso? Isso. E até o dia 25, a gente tenta mandar esse exercício para você, é isso? Não. Até pode mandar até na outra semana. Vocês... Pode mandar, tá. até antes do A gente sábado pensar lá, um pouco. Isso, então Tá, vamos combinar tá bom. assim. A prof queria já entrar nas ferramentas, mas se todo mundo tá achando que ainda não tá claro, a gente aguarda até a gente conseguir ter esse esquema claro, tá? Eu tirei o print aqui da tela que eu desenhei para vocês entenderem o que que eu tenho que ter claro, o meu condicionamento, quais foram os meus eventos de valência emocional negativo na infância, o que que eu vim curar nessa vida, o que que eu vim transcender, qual o condicionamento que eu tenho que transcender para viver mais a minha essência. É isso que eu quero que vocês tenham claro. Lê, ficou claro para ti? Ficou. Ótimo. Quem não tem isso claro ainda, a gente vai trabalhar no individual até sábado que vem e trazer mais um pouquinho ainda, dar mais uma arrematada ainda no sábado que vem. Tá. Raquel, tá quietinha aí, meu amor. Pro, a gente usa esse passo prático aqui do aspecto a resgatar, por que foi perdido, é esse? É mais ou menos o que a prof fez aqui, tá? Tá. Mais ou menos o que a prof fez aqui. Então, o que eu fiz agora aqui com a Letusca é o que que ela viveu, qual a vida dela, mandei ali no grupo, tá? O esqueminha. Tá. Tu pode usar esse Entendi. coisa, porque o exercício é para vocês refletirem, raciocinarem sobre essas coisas, tá? Para que a gente entenda esse gráfico que eu botei ali para vocês. O que que é o condicionamento, o que que são essas atitudes e o que que a gente veio transformar. Isso aí é primordial, porque se vocês não entenderem isso de vocês, vocês nem vão saber falar o caminho para o paciente. Tá? Então tem que entender sim. Tá bom, gente? Então vamos combinar assim. Não vamos dar aquele passo ainda do pêndulo para sábado que vem, tá? A Paty botou ali, ó. Lê. Podemos conhecer o Theo? Não é justo, o Theo está ouvindo as aulas e a gente nem vê a carinha dele. Mostra o Theo pra gente. Eu só vejo a cabecinha dele assim, bem pequenininha, eu não pago doida pra ver a carinha dele. Ai, que bonitinho, bonito. Ai, não tô vendo. Ai, Deus, que coisa gostou. mais fofa. Que bebezão. Um baita bebê. Que lindo. Lindo. Ai, parabéns, Lê, que fofo. Oh.
Vai saber todos os Nossa, níveis de Jesus. consciência. Vai. Sim, imagina, ele tá amamentando na mãe e a mãe pensando e falando sobre isso. Ele tá direto É. Eu captando. já absorvi. Obrigada, prof. Raquel, como é que você tá, Raquel? Que eu ia perguntar que tava quietinha, amor. Eu ainda eu vou tentar fazer, eu ainda estou com dificuldade. Tá, tu já me Hoje é mandou porque eu tô com a cabeça estourando. 2 dias de sol muito quente aqui no Rio. E hoje foi muito tenso mais. Aí a gente tem que, né, fazer os afazeres da gente. Nossa, hoje eu pensei que eu ia desmaiar 2 vezes. Aí Aí, agora que a minha fonte parou, que ela tava assim, né? Pulsionando, pulsionando. Incomoda, né? sim, sim. Aí você já não tá dormindo direito. E é horrível. Que Muito calor. É, Jesus. pega um gelinho e bota Por na. isso que eu botei que o maçarico tá gritando Rio de Janeiro. Tem que botar um gelo na nuca e amarrar uma toalha e ficar com Mas isso, né? Porque não tem como baixar a temperatura, né? é horrível. Molhar o ori também ajuda. Botar uma Eu aguinha acho que eu não gelada sei no ori também dá uma refrescada no corpo. Tenta, de vez em quando. Tá, meu É o amor? ruim é que às vezes também, muitas das vezes assim, eu pego para tomar banho, refrescar direto, logo estoura meus 2 ouvidos. Entendeu? Aí eu fico, às vezes, eu vejo que eu tô muito tracada, eu tenho que respeitar, porque eu tô muita lavagem, né? Sim. Mas o meu padrão é algodãozinho com óleo mineral. Uhum. Aí eu falei, meu Deus. E Tá a bom, gente amor. parece que fica Mas sem ar. mas Mas tô chama a bem. prof. Chama Tirando a prof isso, quando tu porque hoje tiver. também eu pintei, né? Quando tu tiver mais legal dessa dor de cabeça aí, nós vamos conversar ali no privado sobre as tuas, tá? Pra te ter esse entendimento. Combinado? Então, tá bom. Tá bom, Márcia, beijinho. querida, eu vi que a Márcia entrou aqui, não se lembrou que hoje era terça-feira, deve ter saído. Acho que já saiu. Vai assistir depois. Então A tá, Lê tá amor. bonitinha, né, Lê? Um beijo em todas, né? Ah, carinho. Tá, prof. Eu vou tentar assim, ó, dar uma estudada, colocando ali no 2.0 os áudios para ver se eu adianto e fazendo os exercícios. Mas aí, qualquer coisa eu te chama ali no privado se eu me atrapalhar em qual exercício que eu tenho que. Tá, Se eu me atrapalhar, né, nas. tá. Eu vou deixar um áudio ali no grupo agora, com um resumão aqui do que a gente definiu, tá? Para todo mundo poder, a hora que for fazer o exercício, se lembrar qual que é esse caminho. E para vocês se lembrarem também que vocês têm até o outro sábado para ficar me chamando no privado e, dentro da medida do possível, correspondendo vocês. A gente faz por áudio essas conversas. Vocês podem me mandar áudio e eu respondo por áudio e a gente vai se afinizando para descobrir aquele ponto ali específico do condicionamento e da essência do eu. Tá? Então tá, amores. Ótima aula, né? Ai, que delícia. Coisa boa. Tá todo mundo assim, meu Deus, o que eu faço? Ó. É para você, é bom para vocês saber como é que o paciente se sente. Às vezes eu tenho paciente que trata comigo que diz assim, prof, ou Chay, eu não tô entendendo nada do que tá falando. Pra mim tá falando. Ai, Deus. Mas em compensação também essa paciente que uma hora falou, a Raquel já falou isso aí, né? Essa paciente minha que uma vez falou que eu tava falando grego, ela há poucas semanas, ela já fez 3 protocolos comigo, ela disse, baixa, aí assim, a minha mudança é sensacional, porque quando eu comecei contigo, parecia que tu falava grego, e agora tudo que tu fala eu entendo. Vai na minha cabeça e vem. Então acontece, tá, gente? Fiquem tranquilos que acontece. Tá? Um beijo, boa semana pra nós. Beijo. Tchau, Theo. Semana, tchau. Tchau, gente. Tchau. Que lindo. Beijo.